Pois é, no sábado o Remo, às duras penas, conseguiu aquele empate numa situação, eu diria, difícil em função da qualidade do gramado, mas era ruim para os dois lados. O Remo não foi bem no jogo, mas conseguiu um empate que o mantém no G4 ao final dessa rodada, mesmo com os dois jogos que ainda irão acontecer agora à noite. Daqui a pouquinho, Francisco Urbano vai estar aí com o musical a partir das 19, com o Botafogo e o Amazonas se enfrentando lá em Ribeirão Preto, enquanto que a Chapecoense, esse jogo se interessa diretamente ao Remo, e também ao América Mineiro, que luta para não cair para a zona do rebaixamento, que ainda está muito próximo, mas um empate nesse jogo já coloca o Remo na quarta colocação, porque a Chape tem uma vitória a mais. Aliás, é uma das coisas que preocupa. O número de vitórias é critério para desempate. E o Remo, de todos esses que estão lá em cima, é o que menos vitória tem. Então, por isso, tem que faturar os 3 pontos jogando em casa. Como disse o Cacheado, o Remo está 2 vitórias. Exatamente os 2 jogos que faltam, Avaí e Goiás. É difícil, mas não é impossível. Está muito na briga, está muito próximo de conseguir o seu objetivo. O Remo perdeu desses 2 últimos jogos 4 pontos. Podem fazer falta. Seriam mais 4 pontos que levaria o Leão Azul, então, para o quê? 53. 63. Ficaria apenas 1 ponto do Curitiba. E subiria, e você detalhou bem isso, para 17 vitórias e não apenas 15 vitórias. Esse negócio de campo, eu acho que é desculpa esfarrapada. O campo era ruim? Era. Mas foi o campo que atrapalhou o Remo, o gramado que atrapalhou o Remo. O Remo se atrapalhou sozinho. Tomou um gol com uma falha coletiva da defesa, que começou lá com o Jorge, passou pelo Klaus e terminou com uma falha de cobertura do próprio Marcelinho. Porque o atacante da equipe do Novo Horizontino Wagninho entrou só ali pela esquerda. Então, acho que o Remo perdeu uma grande oportunidade, até porque no jogo de sábado jogou com um jogador a mais desde o quê? 15 minutos do primeiro tempo. 15 minutos do primeiro tempo. Ora, quem joga com 15 minutos do primeiro tempo tem de sentir. O Remo só melhorou no segundo tempo. O Remo não acertou o passo, não chutou a gol no primeiro tempo de partida. É uma ligeira melhorada. Eu considero que foi a pior exibição do Remo sob o comando do Guto Ferreira. É unânime essa opinião com relação à atuação do Remo, que inicialmente até imaginávamos que estava bem escalado, mas ficou claro que o Jaderson não pode jogar naquela posição, ele tem que jogar na dele. E o Panajote voltou meio fora de sintonia também, né, o Castilho? Voltou fora de sintonia, o Jaderson não jogou nada, mas o Remo teve extrema dificuldade para fazer uma jogada ofensiva bem trabalhada. Quase dá vexame, porque ia levar levou, aliás, o segundo gol, que foi anulado por impedimento, seria 2-1, com o adversário jogando, quanto tempo? 45 mais 30, 75 mais os acréscimos. Exato. Então seria decepcionante. Para quem quer subir, acho que o Remo pisou na bola no sábado. Pisou na bola também aqui no jogo anterior, diante da equipe da Chapecoense. Acho que, inclusive, esse jogo da Chapecoense, ele é mais dolorido que o empate contra a equipe do Novo Horizontino, da forma de como aconteceu o empate. Ou seja, os 2 pontos perdidos aqui em casa, talvez sejam mais doloridos do que o empate do sábado. Mas... Agora, eu considero o seguinte, ô Tomazão. Se o Remo ganhar os 2 jogos, ele está dentro. E o foco é esse, né? Agora, é fácil?
Não, o Avaí não tem mais interesse, o Avaí não gosta da Chapecoense. Mas outros têm interesse, né? O Avaí não gosta do Criciúma. Mas lá é um pouco diferente. Cacheado, aquele susto hoje com a loja lá do shopping pegando fogo, a fumaça correndo para dentro do hotel, a galera pedindo para evacuar, os jogadores estavam dormindo, tomaram um susto, mas foi só susto mesmo, graças a Deus, tudo resolvido, tranquilo. O Remo já trabalhou à tarde hoje em Floripa, começa essa semana e sabe que agora não tem mais gordura. Ou ganha, ou Série B mesmo, né? Vai continuar. Era o grande objetivo se manter na Série B, mas o sonho da Série A acabou sendo uma coisa possível e continua sendo possível, mas tem que ganhar, não pode mais empatar, né, Cacheado? Aquele abraço, boa noite para você. Boa noite, Tomás. Um abraço a você, ao Cacá, ao Dinho, a todos os companheiros, ao Alex Saudade, ao Cebolinha, a todos aí na retaguarda. Eu estou falando aqui de Palhoça, de onde está o Clube do Remo, a Rádio Clube do Pará, já mandando o repórter para acompanhar tudo. Essa questão aí, o Cacá falou ainda há pouco e outros já falaram, com relação ao empate da equipe do Novo Horizontino, não esqueça que tem um adversário. O Remo não conseguiu vencer, mas segurou também o Novo Horizontino, que era uma ameaça. Já não é mais, né? E outras questões aí, porque tudo é difícil numa competição, né? Uma competição difícil que a gente estava analisando hoje, conversando. Eu estive ainda há pouco no hotel do Clube do Remo, né, na entrevista do zagueiro Klaus, que esteve lá, e a reportagem da Rádio Clube, como sempre faz, diariamente, acompanhando as entrevistas dos jogadores do Clube do Remo. E tem sempre adversário, o Remo está aí, no meu entendimento, Tomaso, o Remo está desde o início da competição. O Remo está há 36 jogos nessa luta ali, tá? Ali. Salvo engano, saiu uma vez, não foi, Tomás? Salvo engano, foi o 11º, mas não, foi rápido. Foi 12º, mas assim, 2 rodadas, voltou rapidamente para 6, 7 ali. Exatamente, ficou sempre ali naquele bolo bom, como sempre eu vinha falando. E o Clube do Remo, mais do que nunca, está, sim senhor, no páreo em busca desta classificação. Está tão com uma vantagem que eu entendo, que não precisa de combinações de resultado. Você já pensou, Tomás, você precisar, viu, Cacá, de você vencer e depender dos outros? O Remo não precisa mais disso. O Remo precisa agora, mais do que nunca, mostrar esses jogadores agora, mostrar o que vamos ver com vocês, vamos ouvir o que vai falar daqui a pouquinho o Klaus, agora que é o momento de mostrar que é um bom elenco, que todo mundo fala que é um bom elenco, tem o artilheiro da competição, tá? Não tem a maior folha, como muitos estavam falando, que o Remo tinha a maior folha da competição, não é a maior folha da competição, isso já foi explicado aqui, né? Mas vem tratando corretamente até o final desses 2 jogos. É isso o meu pensamento. Hoje pela manhã, o Remo chegou ontem, e pela manhã tem o Remo está no Hotel Firenze, aqui em Palhoça. E tem um shopping bem no lado. Uma das lojas pegou fogo e o sistema de alarme disparou. Meu amigo, ainda bem que era umas quase 5 horas, né? Todo mundo correu, todo mundo apressado, saindo, correndo dos apartamentos, né? Não só os jogadores do Clube do Remo, como também outros hóspedes. E desceram, ficaram lá embaixo, que não teve nenhum problema, né? Só aquela fumaça que encheu o saco e tal, mas nada grave, nada grave. Para você ver, até nisso o Clube do Remo tem que lutar para não ser surpreendido, né? E já trabalhou já tarde, a programação está toda montada, o Remo vai treinar no CT do Figueirense, aqui próximo de onde está falando a reportagem da Rádio Clube do Pará, no estúdio montado aqui do Timão Campeão do Rádio, e às 14 horas, sempre um entrevistado. Nós já pedimos isso à assessoria de imprensa, que já ajustou tudo, e a Rádio Clube do Pará marca a presença aqui, firme e forte, em busca dessa vitória no sábado. Tá certo, Tomás? Olha, e só corroborando com o que o Cacheado está dizendo, é o seguinte: lógico, o Remo não depende de ninguém, mas
como disse o Castilho, tem que vencer os jogos. Não adianta ficar imaginando isso ou aquilo. Por exemplo, o Avaí não vai ter o goleiro titular, o César, que foi expulso. Tem alguns jogadores que já pediram para sair. Até porque o Avaí viveu nessa competição e vive, né, a questão financeira. Tem jogador que já deixou o clube porque não recebeu salários atrasados. E a gente já viveu isso aqui em algumas temporadas, a aflição de não ter dinheiro para pagar salário, a folha salarial. Pelo menos até onde a gente sabe, o Paysandu atrasou um mês aí, o Remo pagando em dia, diferentemente de outras temporadas. E o Avaí viveu isso. Não é que o Remo possa aproveitar, não, os caras são profissionais, cara, vão entrar para jogar, até porque tem outras equipes que têm interesse. Então isso pode haver o lado motivacional do outro lado também. O Remo tem que fazer o papel dele, independente do que aconteça com os outros jogos. Penso eu, e acho que o Castilho deve pensar da mesma forma, né, Cacá? Foi o que eu falei ainda há pouco. Se o Remo ganhar os 2 jogos, o Remo está na Série A. O sonho do título, que foi até alentado depois daquela vitória espetacular fora de casa, contra o Cuiabá. Então, o objetivo é o acesso. Quer dizer, o maior objetivo é mesmo o acesso. Agora, ganhar. Claro que o Avaí não tem motivação, mas olha, ele jogou, estava perdendo de 2-0 para o Vila Nova. E foi buscar o empate. Então, não pensem que será galinha assada, como diz o torcedor, né? Frango assado. Nada. Você tem o Klaus aí, né? Vamos ouvir o Klaus? Ele, zagueiro xerifão da zaga azulina, sabe o quanto será importante os 2 jogos que o Remo terá pela frente, né, Castilho? Exatamente, é o Clube do Remo que está representando aí o norte do Brasil nessa competição tão difícil, né? Faltando 2 jogos. Agora, Klaus, grande Williams, Klaus, além de empate de sábado, hein, Klaus? Agora esse incômodo na madrugada, hein, Klaus? Boa tarde, Cachado. Foi esse inconveniente aí hoje de manhã, né? A gente não está acostumado a ter um alarme de incêndio soando na nossa cabeça, né? E pessoas gritando para evacuar o hotel. Mas eu espero que tenha sido só danos materiais, né? Que esteja tudo bem, que as pessoas possam ter forças também para recuperar isso que o incêndio causou, né? Esses danos que o incêndio causou. E, enfim, nós ainda tem bastante fumaça aqui no ar, né? A cabeça está um pouco estranha ainda, né? Com esse inconveniente, alterou nossa rotina de sono, teve que alterar também a programação de treinos, mas vamos lá, está no início da semana e que a gente possa começar a partir de hoje à tarde a treinar e encarar essa semana com a importância que ela tem. Agora não tem mais combinações de resultados, né? Não existe mais. 2 jogos para o Clube do Remo, vencer as 2 partidas e cravar a classificação tão sonhada que o Remo vem trabalhando há mais de 30 anos para isso acontecer, voltando à elite do futebol brasileiro. O que fazer para chegar lá, hein, Klaus? Nas últimas 10 rodadas, eu acho que a gente vem falando isso, né? A gente está conquistando esse espaço. Acho que a gente chegou nesse momento importante da competição, esse momento decisivo, porque a gente buscou esses resultados, né? A gente buscou essa posição. A gente depende só de nós agora, então a gente tem que fazer a nossa parte nesses 2 jogos. São 2 jogos importantíssimos também, que vão coroar esse ano que a gente está tendo, né? Esse ano de muito empenho de toda a equipe, de muito esforço de todo mundo. Então são jogos muito importantes que agora a gente tem essa semana aqui em Florianópolis para trabalhar, para focar e fazer um bom jogo contra o Avaí, buscar esse resultado fora de casa e depois na frente do nosso torcedor buscar esse objetivo que a gente vem, essa meta que a gente vem trabalhando desde o início do ano. O técnico Guto já falou para vocês com relação a esses 2 últimos empates na era do Guto. São 6 vitórias e 2 empates. O que fazer para retomar as vitórias e chegar ao objetivo que é a classificação? Se tu for ver no retrospecto todo da competição, são resultados importantes também. Eram 2 jogos muito importantes contra confrontos diretos, né, contra adversários diretos na tabela. Então, também não eram jogos simples de serem jogados, né? Tinha uma pressão muito grande nesses 2 jogos,
No último jogo tivemos também, eu acho que o empecilho do campo, né, que precisamos ressaltar que o campo estava muito abaixo do nível que a gente esperava, né? Mas enfim, não é desculpa, né? A gente tem que chegar lá e impor o nosso ritmo e também conseguir fazer o resultado. Foi um resultado importante de acordo com a tabela, pois ainda só dependemos de nós, né? Contra um adversário direto. Então, claro que a gente não fica contente com o empate, mas com as condições que estávamos, né? Eu acho que é um ponto importante que a gente tem que dar valor a ele e seguir trabalhando, seguir firme para conquistar esse nosso objetivo. E o Marcelinho pode ser até que jogue, depende da sua recuperação. E Tomás, o que aconteceu com o Marcelo? Tu pensava que era mais grave que com o Marcelinho, hein? Eu imaginava que era mais grave realmente, mas o doutor Jean Clay me disse que foi uma torção. A única preocupação foi o derrame que deu, né? O pé inchou muito, ficou roxo, mas o tratamento foi iniciado logo depois, né, do jogo. Doutor Nery recebeu todas as orientações do doutor Jean Clay, de toda a equipe médica do NASP, e ele continua em tratamento. O tempo dirá, Tomás. Exatamente. Essa recuperação do Marcelinho para que o Remo possa estar com todos os seus titulares, porque o Pedro Costa realmente foi uma água ali naquela lateral direita, né, Castilho? Então, o Guto vai ter que dar uma quebrada de cabeça ali se o Marcelinho não se recuperar, né, Cacá? Não há dúvida nenhuma. Esse Pedro Costa é muito ruim. Ele vai para o Santa Cruz, não é isso? Não, deixa ele ir, não tem problema nenhum, não. Vai com Deus. Roberta Miranda para ele, né? Mas olha, o Remo vai ter 2 voltas importantes. São 2 jogadores fundamentais nesse esquema do Guto Ferreira. Primeiro é o Caio Vinícius, ali no meio. E o Diego, né? Jogador, calma. O Caio Vinícius ali no meio, pisando na área, né? Aparecendo com um elemento surpresa. E Caio Fernandes. Diego Fernandes. Tu já me atrapalhaste, que achei o roleto. Calma, Castilho. Diego Hernandes, que é um jogador das cobranças de falta, das cobranças de escanteio, jogador que investe bem, que volta para combater. Fizeram muita falta a equipe azulina. Então, acho que esses 2 retornos serão fundamentais. Tomara que o Marcelinho também se recupere e possa jogar. Porque outro jogador, eu acho que até o Guto precisa fazer uma observação. As subidas do Marcelinho precisam ter cobertura. Primeiro volante, primeiro jogador de contenção, porque está obrigando jogadores de área a saírem para combater jogadores de velocidade dos adversários. Esse cuidado precisa acontecer novamente.